Paz e graça, meus irmãos. Pastor Fabiano Santana, sempre servo, seu irmão em Cristo. Glória a Jesus Cristo ressuscitado. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho. Sejam todos bem-vindos à Igreja de Cristo Sem Paredes. De antemão, antes de mais nada, eu quero mandar aí um alô e a paz e a graça para todos os meus inscritos do YouTube e também para todos os irmãos do Facebook. Que Deus continue abençoando a todos com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Cristo. Meus irmãos, eu estou fazendo mais uma live para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação espiritual, e a princípio, eu estou passando aqui rapidamente para fazer mais uma live para a nossa vida espiritual, para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação espiritual. E de antemão, antes de mais nada, eu quero iniciar essa live fazendo uma oração. O pregador da graça, o apóstolo Paulo, o homem que foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso de Deus, ele quando voltou do arrebatamento, ele quando voltou do terceiro céu do paraíso, ele disse para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8 assim: quero que ore por todos os homens em todos os lugares, levantando mão santa, sem iras e nem contenda. Sendo assim, oremos. Paizinho, eu quero te pedir perdão pelas minhas transgressões, pelos meus pecados cometidos por nome, obras da carne. Pecado cometido por julgar, por olhar, por pensamento, por agir. Meu Pai, me perdoe em nome de Jesus, meu Pai. Pai celestial, Deus justo, Cristo ressuscitado, cabeça da igreja, Deus poderoso, Deus todo-poderoso. Toma o primeiro lugar, toma a primazia aqui nessa live. Que tudo quanto eu vou falar aqui seja em linha com o Evangelho do Cristo ressuscitado, para a glória de Jesus ressuscitado. Senhor e Cristo, toma o primeiro lugar nessa live. Eu oro pelos enfermos, pelas vidas que se encontram nos hospitais. Usa a mão dos médicos e cura essas vidas, pois o Senhor constituiu, o Senhor deixou os médicos na terra para tratar, para curar os enfermos. Então, usa a mão dos médicos para curar os doentes, os enfermos, segundo a tua vontade, para a glória do Cristo ressuscitado. Meu Deus, eu oro neste momento pelos mendigos, pelos moradores de rua. Visita eles com libertação no entendimento, com salvação na mente. Tira eles daquela vida de horror, daquele abismo. Liberta eles, faz eles entender o teu amor por eles para a glória de Cristo ressuscitado. Meu Deus, eu oro também pelo vizinho da esquerda, da direita, da frente e do fundo. Eu te peço, dá muitos anos de vida, dá alegria, felicidade. Eu te peço, vai curando, vai libertando no entendimento, salvando na mente. Faz o milagre para a glória do Cristo ressuscitado. Meu Deus, o Senhor cura, o Senhor dá livramento, o Senhor salva, porque o Senhor é justo, é poderoso, é todo-poderoso. O Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor é eterno, é santo. Toda honra, toda glória e todo louvor seja tributado a ti, ó Deus, pois acima do Senhor, ó Paizinho, só está a tua coroa de glória. Eu te peço, me usa uma vez mais, pois eu vou usar a tua palavra, que eu diminua e que o Senhor cresça para a glória de Cristo ressuscitado. Amém. Meus irmãos, eu vou ler nesse momento aqui carta do apóstolo Paulo aos irmãos que se reuniam na progressiva cidade da Galácia do Sul. O apóstolo Paulo, usado, cheio do Espírito Santo,
Ele pegou o pergaminho e agora escreveu sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, para os irmãos que se reuniam ao nome do Cristo ressuscitado na cidade da Galácia do Sul. Esses irmãos, outrora antigamente, eles habitavam, moravam na Galácia do Norte e mais tarde eles emigraram para a Galácia do Sul, para o sul da Europa, e muitos deles se reuniam, se reuniam nas cidades ali no sul da Europa, em algumas cidades circunvizinhas como Lichtenberg, como Antioquia da Pisídia e outras cidades. Eles se reuniam nos lares e nas casas ao nome do Cristo ressuscitado. E Paulo escreveu sua carta para os galateiros, para os gauleses, para os irmãos da Galácia do Sul, no ano 49 da era cristã, depois de Cristo. Então Paulo disse em Gálatas capítulo 5, eu vou ler para você, Gálatas capítulo de número 5, para a glória de Jesus Cristo, o ressuscitado, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Gálatas capítulo de número 5 diz assim, epígrafe, exortação a conservar a liberdade cristã. Olha o que o apóstolo Paulo, pregador da graça de Deus, ele disse em Gálatas capítulo 5 para os irmãos da Galácia do Sul, para os galateiros, para os gauleses. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4. Separado estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Segundo a pedagogia diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes, ou por mais de uma vez, fica mais fácil para gravarmos, memorizarmos e guardarmos nas tábuas dos nossos corações. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez Gálatas capítulo 5, que diz assim, estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4. Separado estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Eu vou ler mais uma vez só o capítulo 5, que diz assim, estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Glória a Jesus ressuscitado. Meus irmãos, o pregador da graça, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta, a sua missiva de cunho paulino, de autoria paulina, para os irmãos da Galácia do Sul, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse em Gálatas capítulo 5 assim, estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O apóstolo Paulo estava dizendo para os irmãos da Galácia do Sul que eram para eles estarem firmes na liberdade com que Cristo os libertou. E não era para eles de modo algum, de modo nenhum, tornar a se meter debaixo de um jugo de escravidão ou de servidão. Paulo disse, estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então Paulo estava dizendo para os galateiros, para os gauleses, para eles estarem firmes
né, firmes na liberdade com que Cristo os libertou, e para eles não tornarem ametei-vos debaixo do jugo da escravidão, debaixo do jugo de servidão. Que jugo de servidão é esse que Paulo estava dizendo para os irmãos da Galácia do Sul? Esse jugo de servidão era a lei de Moisés. Ora, esses irmãos da Galácia do Sul, eles eram irmãos que outrora eram judaizantes, faziam parte da religião judaica, e esses irmãos eram judaizantes, faziam parte da religião judaica, eles guardavam a lei de Moisés. Eles guardavam a lei de Moisés, e esses irmãos também praticavam as ordenanças da lei de Moisés. E Paulo era pregador dos incircuncisos. O apóstolo Paulo era pregador dos gentios de origem gentílica. O apóstolo Pedro, Tiago, João, eles eram ministros da circuncisão, pois eles pregavam para os judeus de origem judaica. Eles pregavam para os judeus de origem judaica. Já Paulo era ministro da incircuncisão. Ele pregava para os incircuncisos, ele pregava para os gentios de origem gentílica, pois Paulo, ele foi constituído por Deus como apóstolo, embaixador e pregador dos gentios. E agora Paulo, ele disse para os irmãos da Galácia do Sul, vós que foste chamado para a liberdade em Cristo, vocês que foram libertos em Cristo, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da escravidão ou de servidão. Que jugo de escravidão ou de servidão é esse que Paulo estava dizendo para os irmãos da Galácia do Sul? Irmão Francisco, esse jugo de servidão, de escravidão, era a lei de Moisés, pois a lei de Moisés ao todo tinha 613 preceitos, 613 mandamentos, Páscoa judaica, guardar o sábado, dar o dízimo, e o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro. O dízimo na lei de Moisés era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel, né? O levirato, circuncisão, né? Tudo isso eram rudimentos, ordenanças da lei de Moisés. Então, a lei de Moisés, ao todo, tinha 613 mandamentos, como eu disse aqui, Páscoa judaica, dízimo, né? Guardar o sábado, subir monte, pagar o preço, fazer sacrifício de animais e etc. Só que Paulo, olhando para os irmãos da Galácia do Sul, para os galateios, para os gauleses, Paulo disse assim, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, irmãos, e não tornei-vos a meterdes debaixo do jugo de escravidão, debaixo do jugo de servidão. Paulo estava dizendo para os irmãos da Galácia do Sul, para eles estarem firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, para eles estarem firmes no evangelho da graça do Cristo ressuscitado, e para de modo algum eles tornarem a se meter debaixo de um jugo de servidão. E esse jugo de servidão, irmão Francisco, era a lei de Moisés. Por quê? Porque esses irmãos, outrora, eles faziam parte da religião judaica e eles praticavam as ordenanças da lei de Moisés. Eles praticavam as orações, eles praticavam os mandamentos da lei de Moisés. Só que quando Paulo pregou o evangelho da graça para eles, eles pararam de praticar as ordenanças da lei de Moisés, eles saíram da religião judaica, eles deixaram de serem religiosos e agora eles passaram a viver na graça do Cristo ressuscitado e a viver em perfeita vitória e a reinarem em vida diante do Cristo ressuscitado. Só que
alguns falsos mestres, alguns falsos irmãos da circuncisão, que pregavam a lei de Moisés, eles foram e pregaram para os galateios, para os irmãos da Galácia do Sul, que a salvação deles não era apenas através do sacrifício vicário e expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não. E que a salvação deles dependiam deles praticarem as ordenanças da lei de Moisés. Para eles serem salvos, eles tinham que praticar a circuncisão, eles tinham que praticar o dízimo, eles tinham que praticar sacrifício de animais, eles tinham que votarem para a lei, eles tinham que votarem para a religião judaica, eles tinham que votarem a praticar as obras da lei de Moisés, as ordenanças da lei de Moisés. Tanto é que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 1, e o versículo de número 8, se alguém vos pregar, vos anunciar outro evangelho, além do qual eu já tenho vos pregado, ainda que nós mesmos, ou seja, ainda que nós mesmos que pregamos o evangelho da graça, ainda que nós mesmos, Silvano, Timóteo, Áquila e Priscila, ainda que nós mesmos, algum de nós, vos pregue outro evangelho, ou ainda que um anjo desça do céu e vos pregue outro evangelho, além do qual eu já tenho vos pregado, seja maldito, seja anátema. Por quê? Por quê, Paulo? Por quê, Paulo? Porque o evangelho que Paulo pregava, Paulo não recebeu de homens. O evangelho que Paulo pregava, ele recebeu lá no terceiro céu do Cristo ressuscitado. Paulo pregando aos irmãos que se reunia na progressiva cidade de Corinto, cuja capital era a Grécia no ano 58 da era cristã depois de Cristo, Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 2, assim: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado e foi até o terceiro céu. E quando ele chegou lá, ele ouviu coisas inefáveis que aos homens na terra não convém contar. O pregador da graça, o apóstolo Paulo, ele recebeu do próprio Cristo ressuscitado lá no terceiro mundo, lá no terceiro céu, ou glória, a revelação do evangelho da graça do Cristo ressuscitado. E quando Paulo voltou do terceiro céu pregando aos gauleses, aos galateiros, Paulo disse que esse evangelho que ele recebeu, ele não aprendeu de homem nenhum e também ele não recebeu de homem algum. Olha o que Paulo disse aqui em Gálatas, no capítulo de número 1, e o versículo de número 11. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 11, o apóstolo Paulo disse assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Paulo disse que o evangelho que ele pregava não era segundo os homens, mas era por inspiração, por revelação do Cristo ressuscitado. Aí em Gálatas capítulo 1, versículo de número 12, Paulo disse: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo, ele era apóstolo. Por quê? Porque ele foi escolhido, ele foi chamado pelo próprio Cristo ressuscitado, e foi Cristo ressuscitado que levantou Paulo como apóstolo. Hoje, o mundo está cheio de homens que fingem falar em nome de Deus e que se intitulam apóstolo. Eles dizem que são apóstolo fulano, apóstolo Bertano, apóstolo Cicrano, mas Paulo disse que ele era apóstolo segundo a vontade de Deus e pela vontade de Jesus Cristo, e não segundo os homens. E Paulo também disse que o evangelho que ele pregava, ele não recebeu de homem algum, ele não aprendeu de homem algum. Então, esses apóstolos que estão pelo mundo afora e pelo Brasil, todos eles são falsos, são apóstolos da mentira, do engano. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles são apóstolos porque eles se intitulam
apóstolos. Em segundo lugar, eles são apóstolos porque um homem pegou um óleo, derramou na cabeça deles e consagrou eles a apóstolo. Só que esse negócio de ungir com óleo e de consagrar pessoas com óleo não existe no Evangelho. Isso era ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Tanto é que, na lei de Moisés, o azeite era usado para consagrar 4 classes de pessoas. Primeiro, sacerdote. Segundo, juízes. Terceiro, profetas. Quarto, reis de Israel. O azeite no antigo pacto, na velha aliança, no Antigo Testamento, que recebe o nome de veterotestamentário bíblico, não era usado para consagrar apóstolo, nem para consagrar pastor, nem para consagrar bispo. Não! O azeite no Antigo Testamento era utilizado para consagrar sacerdote, reis, profetas e juízes. E isso era a ordenança da lei de Moisés. Então, nem no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, na Velha Aliança, e nem na Nova Aliança, na graça de Deus, existe consagração para apóstolo com óleo na cabeça. Isso é macubogeia, isso é feitiçaria da religião. Não existe esse negócio de um homem derramar um pouco de óleo, de óleo de comida na cabeça do outro, ou óleo sei lá o que, de peroba, um pouco de óleo na cabeça do outro e falar assim: eu te consagro a apóstolo, eu te consagro a pastor, porque isso era a ordenança da lei de Moisés, a qual Cristo aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Em Salmos de número 89, versículo 20, a palavra salmo no grego recebe o nome de Teilim, que no hebraico quer dizer psalmoi, que significa cântico de louvores acompanhado com instrumento de corda. O salmista Davi, ele compôs 75 salmos. No livro do Salmo, de número 89, versículo 20, a Bíblia diz: achei a Davi meu servo, e com santo óleo eu lhe ungi, homem segundo o meu coração. Por que Deus se refere com santo óleo eu lhe ungi, homem segundo o meu coração? Porque esse negócio de unção com óleo na cabeça era ordenança da lei de Moisés, era uma obra da lei de Moisés, e na lei de Moisés, só quem era consagrado com azeite na cabeça, com óleo na cabeça, como eu disse, era reis, sacerdotes, juízes e profetas. Entende? Então, os homens que se intitulam hoje apóstolo, eles são falsos também. Não tenha medo deles, não tenha temor deles, porque eles são falsos. Eles fingem falar em nome de Deus e eles usam o nome santo de Jesus Cristo para arrancar tudo quanto eles querem arrancar do povo pobre, incauto e sofrido do nosso país. Não tenha medo desses homens, porque eles são fraudulentos, eles são cães gulosos, eles são mercenários, eles se intitulam apóstolo. Por quê? Porque eles receberam um óleo de peroba ou de comida na cabeça pelo outro homem que lhe consagrou como apóstolo, mas todos eles são mentirosos. Em primeiro lugar, eles são mentirosos porque não foi Deus que levantou eles como apóstolo, como Deus levantou Paulo. Olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo disse que ele era apóstolo não da parte dos homens, não da vontade de homens, entende? Mas ele era apóstolo por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então Paulo era apóstolo porque foi Jesus Cristo que ele levantou como apóstolo. Ele era apóstolo segundo a vontade de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, foi o próprio Cristo ressuscitado que levantou Paulo como apóstolo. E esses homens não foram levantados por Cristo ressuscitado. Eles foram levantados como apóstolo por outro homem. Já começa o erro por aí.
Eles são mentirosos por causa disso. Em segundo lugar, eles são mentirosos porque esses apóstolos hoje do engano, da mentira, o que eles pregam, eles aprenderam de outro homem. Eles hoje são religiosos e eles são apóstolos porque um outro homem evangelizaram, outro homem falaram da Bíblia para eles. Outro homem evangelizou eles. É por isso que eles são hoje apóstolos. E ninguém pregou para Paulo, ninguém evangelizou Paulo. Quem pregou para Paulo foi o próprio Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, quando Paulo recebeu cartas da mão do sumo sacerdote para prender a igreja de Cristo, vidas, pessoas que se reuniam ao nome do Cristo ressuscitado, na cidade de Damasco. Em Atos capítulo 9, versículo 5, a Bíblia diz que no meio do caminho, um grande resplendor, uma grande luz brilhou fortemente ao redor do apóstolo Paulo, e do meio daquele resplendor, uma voz lhe dizia, na língua dele em hebraico, porque Saulo de Tarso era judeu, oriundo de origem judaica, era judeu da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, e ele era um judeu libanês. Ele falava no hebraico, ele falava a língua hebraica. Então o próprio Cristo ressuscitado falou na língua dele, em hebraico, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia diz que ele, caindo do cavalo, ele disse, quem és, Senhor? Jesus ressuscitado disse, eu sou a Jesus a quem tu persegue, ô glória. Então foi o próprio Jesus que pregou para Paulo, que teve encontro com Paulo no caminho de Damasco. E esses homens que se titula apóstolo, bispo, outro homem que pregou para eles, eles ouviram falar da Bíblia através de outro homem, entende? Eles são falsos também, porque o evangelho que eles pregam, eles aprenderam com outro homem. Eles ouviram alguém pregar, eles copiaram e passaram a imitar. O evangelho que eles pregam, eles receberam de outro homem. É o falso evangelho, é o evangelho da lei de Moisés. Eles aprenderam com outro homem, eles receberam de outro homem. Paulo não. Paulo pregava o evangelho da graça, que ele recebeu do próprio Cristo ressuscitado por revelação, lá no terceiro céu, no paraíso de Deus. Como ele mesmo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 12, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, ô glória, glória ao Cristo ressuscitado. Então o evangelho que Paulo pregava, meus irmãos, era pela revelação do Cristo ressuscitado, era pela revelação de Jesus Cristo ressuscitado. Ele não recebeu esse evangelho de homem algum, ele não aprendeu com homem algum, ele recebeu a revelação do evangelho da graça do próprio Cristo ressurreto, ressuscitado. E agora Paulo disse para os irmãos da Galácia do Sul, em Gálatas capítulo de número 5, que não era para os irmãos se permitir, não era para os irmãos retornarem a se colocar debaixo do jugo da lei de Moisés, que não era para os irmãos votarem a se curvar, a estarem debaixo do jugo da lei de Moisés, do jugo de servidão, de um jugo de escravidão, porque Paulo disse, estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Essa libertação é metanoia no grego, é libertação na mente, entende? Libertação no entendimento. Os gauleses, os irmãos da Galácia do Sul, eles foram libertos no entendimento, eles foram libertos na mente, porque outrora, antigamente, eles praticavam as ordenanças da lei de Moisés, como a Páscoa judaica, e agora eles receberam, ouviram o evangelho da graça que o apóstolo Paulo pregou para eles, e agora o que aconteceu foi o seguinte, eles foram libertos no entendimento, eles foram libertos na mente, eles descobriram que na graça não existe dízimo, eles descobriram que na graça a nossa circuncisão é Cristo, eles descobriram que na graça não existe esse negócio de Páscoa judaica, não existe esse negócio de circuncisão,
Não existe esse negócio de ordenanças da lei de Moisés, porque na graça e em graça nós pertencemos ao único pastor chamado Cristo ressuscitado. Os gauleses, os irmãos da Galácia do Sul, eles descobriram que na graça e em graça, eles que eram o templo do Espírito Santo. Entende, meu irmão? E não, a casa de Deus não é templo de pedra. A casa de Deus não é um espaço físico. A casa de Deus são vidas, são pessoas. Eles aprenderam tudo isso. Só que alguns irmãos da circuncisão, alguns irmãos religiosos, eram irmãos, mas eram falsos. Alguns falsos mestres da circuncisão, que pregavam o evangelho de Moisés, que é o falso evangelho, para guardar as ordenanças na lei de Moisés, estavam pregando para os irmãos, para os galateios, para os gauleses, para o segundo da Galácia do Sul, que eles não iam ser salvos só através do sacrifício vicário e expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário e pela fé. Para eles serem salvos, eles tinham que praticar essa ordenança da lei de Moisés. Essa era a mensagem que os irmãos falsos da circuncisão estavam passando para os gauleses. Os falsos irmãos da circuncisão, os falsos profetas, os falsos mestres, estavam dizendo para os galateios, para os gauleses, para os irmãos da Galácia do Sul, que eles não iam ser salvos só através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e pela fé. Para eles serem salvos, tinham que praticar o quê? O dízimo, a circuncisão, guardar o sábado, fazer sacrifício de animais, subir monte, pagar o preço, fazer sacrifício. Entende? Tudo isso eram ordenanças da lei de Moisés. E é o que está aí fora. A chamada igreja, erradamente pelos pastores, cães gulosos, mercenários, os pastores mercenários que pregam o falso evangelho de Moisés, o evangelho da lei de Moisés, o evangelho das ordenanças da lei de Moisés, eles dizem que para as pessoas serem salvas, as pessoas têm que dar dízimo. Porque se as pessoas não darem o dízimo, as pessoas vão para o inferno. Eles dizem, se vocês não forem fiéis e não forem dizimistas fiéis, vocês vão para o inferno. Isso é heresia. Isso é mentira. Por quê? Porque o dízimo era uma das obras da lei de Moisés. O dízimo era uma das ordenanças da lei de Moisés. E o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento. Lá em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, Deus, usando o profeta Moisés, disse assim para o povo de Israel, para a nação judaica, para os judeus de origem judaica, certamente darás o dízimo da novidade que cada ano vocês recolherem do campo. Olha como está escrito, certamente darás o dízimo da novidade das sementes do campo, que cada ano vocês recolherem do campo. Não é do salário, não é do banco, é do campo. Os judeus de origem judaica, eles dizimavam daquilo que eles plantavam e daquilo que eles colhiam. E eles dizimavam uma vez por ano. Eles dizimavam anualmente. Aí em Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 23, está escrito, e no lugar que escolheu o Senhor para lhe pôr seu nome, esse lugar era o templo de Jerusalém, que não existe mais, tu comerás os dízimos do primogênito das tuas vacas, alimento, e do primogênito das tuas ovelhas, e do teu cereal, e do teu azeite, e do teu grão. Para quê? Para quê? Para quê? Para que tu aprendas a temer o nome do Senhor teu Deus todos os dias. Ainda em Deuteronômio capítulo 14, versículo 24, Deus levantou o profeta Moisés e disse, porém, se do lugar onde vocês moram até o templo de Jerusalém, um caminho tão comprido for, de maneira que vocês não possam levar a novidade das sementes do campo, os alimentos de vocês, os dízimos de vocês, o que é que vocês vão fazer com esses dízimos? Deuteronômio capítulo 14, versículo 25. Então vende-os e pega o dinheiro na tua mão. E com aquele dinheiro, pega a tua esposa, teus filhos, a tua família e vai para o templo de Jerusalém. E quando chegar no templo de Jerusalém para dar aquele dinheiro como 10% para o pastor canguloso, não. E quando chegar no templo de Jerusalém para dar aquele dinheiro para o padre, para o sacerdote, também não.
Quando chegar no templo de Jerusalém, tu vai fazer isso. Deuteronômio capítulo 14, versículo 26. Tu dará aquele dinheiro por tudo quanto a tua alma desejar. Tu dará aquele dinheiro por vacas, e por ovelha, e por grão, e por cereal, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo quanto a tua alma te pedir. E depois que comprar tudo isso é para fazer o quê? Deuteronômio capítulo 14, versículo 27. Então come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua família. Essa era a doutrina do dízimo. Aí em Deuteronômio capítulo 14, versículo 27, Deus usando Moisés ainda disse assim: porém, não desamparará o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo, e nem um órfão, e nem a viúva, e nem um viajante, e nem um forasteiro. Versículo 28, de 3 em 3 anos tu vai recolher os dízimos alimento nas tuas portas. Para quê, para quê, para quê? Então virá a ti o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo, e o órfão, e a viúva, e o viajante e o forasteiro. Para quê, para quê, para quê? Para que eles comam e se fartem, e o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tua mão fizeres. Eu quero que você entenda. A Bíblia diz em Levítico capítulo 27, versículo 30. Deus usou o profeta Moisés e disse assim: todos os dízimos da novidade da semente do campo. É da semente do campo, não é do banco. Não é do salário, entende? Todos os dízimos da novidade da semente do campo pertencem ao Senhor. Todos os dízimos do fruto das árvores são santos ao Senhor. A pergunta que não quer calar é: dízimo da novidade da semente do campo e do fruto das árvores, senhores, é dinheiro ou alimento? Alimento. E naquela época, naquele tempo, já existia a moeda, já existia o dinheiro. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 37, versículo 28, que os irmãos de José venderam José para uma caravana de ismaelita, de medianita, por 20 moedas de prata. Então já existia o dinheiro. Mas o povo de Israel, os judeus da origem judaica, nunca dizimaram em dinheiro. Porque o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento. Malaquias. Malaquias é o livro que os pastores lobo-vorazes, cães gulosos, eles usam para roubar o povo, para tosquiar as ovelhas. Mas vamos lá ver com quem Malaquias estava falando. Malaquias capítulo 1. O nome Malaquias quer dizer no hebraico malache, que significa mensageiro. Malaquias, ele recebe o nome de profeta do reino do norte, ele veio do norte. Ele começou a profetizar entre os anos 400 a 450, provavelmente no que se pode prover, antes de Cristo. Em Malaquias capítulo 1 está escrito assim: penso da palavra do Senhor, por intermédio do profeta Malaquias para Israel. Então o livro de Malaquias teve um destinatário, foi escrito para uma nação, para um povo. E qual é o nome desse povo? Israel. Povo de Israel. A pergunta que não quer calar é: você é de Israel? Não. Você é judeu? Também não. Tu és israelita? Também não. Então o livro de Malaquias não foi escrito para você. O livro de Malaquias não foi escrito para mim. O livro de Malaquias não foi escrito para a esposa de Cristo ressuscitado. O livro de Malaquias não foi escrito para os gentios, para os brasileiros, para os gentios de origem gentílica. Ora, o livro de Malaquias foi escrito para a nação de Israel. É um jornal velho, passado, que foi rasgado com a morte de Cristo na cruz. Entende? Então, o livro de Malaquias foi escrito para a nação de Israel. Aí Malaquias capítulo 1, versículo 6, Deus usando o profeta Malaquias, disse bem assim para os sacerdotes oriundos da tribo de Levi: se eu sou o Senhor, cadê a minha respeitabilidade? Cadê o meu respeito de Senhor? Se eu sou pai, cadê a minha honradez, a minha honra de pai? Versículo 7. Vocês estão profanando o meu nome, vocês estão desprezando o meu nome, porque vocês estão oferecendo um pão imundo na minha mesa. Por quê? Porque os israelitas, os judeus da origem judaica, estavam dizimando o dízimo e alimento, porém, eles estavam dizimando animais defeituosos, animais aleijados, animais cegos, animais mudos,
Animais aleijados, animais cegos, animais defeituosos, eles estavam levando para a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, que não existe mais. Animais defeituosos, animais cegos, aleijados. E aí o que aconteceu? Em vez dos sacerdotes, e outro também, eles estavam levando para a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, animais roubados, que eles roubavam da sua vizinhança. Eles roubavam dos seus vizinhos, da sua vizinhança, animais roubados, e estavam levando como dízimo para a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém. E em vez dos sacerdotes oriundos da tribo de Levi rejeitar aqueles dízimos, né? Eles estavam recebendo aqueles dízimos e estavam oferecendo na mesa de Deus. Aí Deus, usando o profeta Malaquias, disse: vocês estão desprezando o meu nome. Por quê? Porque eles estavam oferecendo animais defeituosos, os piores dízimos, animais defeituosos, na mesa de Deus, e os maiores dízimos, né, os alimentos, os animais sem defeito, eles estavam levando para suas casas para dividir com seus parentes, com as suas famílias. Aí em Malaquias capítulo 1, versículo 8, Deus levantou o profeta Malaquias e disse assim: porém eu, Deus, não estou nem aí para o sacrifício de vocês, ó sacerdote. Aí em Malaquias capítulo 2, a Bíblia diz assim: e esse mandamento é para vós, ó sacerdote. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra a meu nome, eu, Deus, vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. E na verdade, eu já tenho amaldiçoado. Eu vou destruir a descendência de vocês. Eu vou pegar os estercos dos animais que vocês ofereceram no meu altar, dos animais defeituosos, e vou lançar no rosto de vocês cambada. Porque vocês quebraram a aliança que eu fiz com Levi. Qual foi a aliança que Deus fez com Levi, senhores? A aliança que Deus fez com Levi era que o dízimo alimento tinha que ser distribuído, repartido entre os levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel, entre os órfãos, entre as viúvas, entre os viajantes, entre os forasteiros. E isso não estava acontecendo porque o sacerdote oriundo da tribo de Levi estava desviando os dízimos, estava oferecendo no altar de Deus os piores dízimos, animais defeituosos, e os maiores dízimos estava levando para suas casas para dividir com seus parentes, com a sua família. Aí Malaquias, dando continuidade, capítulo 3, versículo 8, Deus usou o profeta Malaquias e disse assim: roubará o homem a Deus? É uma pergunta interrogativa, porque tem ponto de interrogação. Todavia vós me roubais, e dizeis em que nós estamos te roubando, nos dízimos e nas ofertas. Mas espera aí, vamos parar um pouquinho para pensar e para raciocinar. Quem estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas? Os sacerdotes da tribo de Levi. Quem estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, meus irmãos, era a liderança. Eram a liderança que estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, porque em vez de pegar os dízimos e distribuir com órfão, viúva, viajante, forasteiro, os levitas da tribo de Levi, que não tinham parte na herança entre o povo de Israel, eles estavam pegando o dízimo, levando para suas casas, dividindo com seus parentes, com seus filhos, com a sua família. Entende? Então, preste bastante atenção. Aí em Malaquias, no capítulo 3, versículo de número 10, a Bíblia diz assim: trazei todos os dias uma carga do tesouro. A carga do tesouro era o templo de Jerusalém, que não existe mais. E sabe quem foi que profetizou a destruição do templo de Jerusalém? O próprio Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, o Jesus histórico, há mais de 2000 anos atrás. Lá em Mateus capítulo 24, a Bíblia diz assim, livro histórico de Mateus capítulo 24, está escrito assim: Jesus de Nazaré olhou para seus 12 discípulos e disse: está vendo esse templo? Estais vendo essa estrutura? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ora, essa profecia se cumpriu no ano 70 da era cristã depois de Cristo, quando o general romano Tito II, com seu exército romano, invadiu Dona Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém. Eu quero que você entenda, para você ver que Jesus nunca gostou de templo religioso, de templo de pedra, que lá em Jerusalém só existia um único templo, só um templo. E o único templo que existia, senhores, Jesus de Nazaré profetizou a destruição dele. Jesus destruiu, entende? Então, lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, está escrito: trazei todos os dízimos, alimento, tá? Nunca foi dinheiro, alimento. Trazei todos os dias uma carga do tesouro, que era o templo de Jerusalém, que não existe mais, para que haja dinheiro na minha casa. Está escrito assim?
para que haja prata, ouro, dinheiro na minha casa. Está escrito assim? Não, senhores. Está escrito assim: trazei todos os dias uma caixa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. A pergunta que não quer calar é: mantimento é dinheiro ou alimento? Alimento. Era para que não faltasse comida para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Entende? Aí está escrito ainda assim: e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, mas Deus mandou quem fazer prova dele? Os brasileiros? Não, senhores. Os americanos, os franceses, os europeus, os gentios de origem gentílica? Não, senhores. Deus mandou os judeus de origem judaica fazerem prova dele. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advém a maior abastança. Aquela bênção não é dinheiro na conta, não é avião, não é jatinho, não é empresa, não é dinheiro no bolso. Aquela bênção era a chuva seródia e a chuva temporã, para que molhasse o plantio, as plantações do povo de Israel, para que tudo quanto eles plantassem nascesse, desse, para eles continuarem levando para a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Aí em Malaquias capítulo 3, versículo 11, a Bíblia vem e diz assim: e por amor de vós, ó Israel, está escrito assim: e por amor de vocês, ó franceses, e por amor de vocês, ó brasileiros, e por amor de vocês, ó americanos, está escrito assim? Não, senhores, está escrito assim: e por amor de vocês, ó Israel, eu, Deus, prometo que eu vou repreender o devorador, o migrador, o cortador e o gafanhoto, para que não consuma o fruto da terra e a vide do campo. Ei, escute isso aqui, por favor. Devorador nunca foi demônio. Devorador é um inseto que come frutos da terra. A Bíblia diz em Joel, o nome Joel quer dizer no hebraico Ioel. Joel era filho do senhor de idade por nome Petuel. Ele era profeta do reino do norte, ele veio do norte. Ele profetizava para duas nações separadas, distintas, a saber, Dona Jerusalém e Dona Judá. Entre os anos 830 a 835 a.C., a Bíblia diz em Joel capítulo 1, a saber, o versículo 4, que houve uma praga de gafanhoto sobre a nação de Israel. E a Bíblia diz em Joel capítulo 1, versículo 4, que o que ficou do gafanhoto, o devorador comeu. Então, devorador é um inseto que come frutos da terra. Só que os pastores me ensinaram a transformar o devorador em demônio. Porque a religião, ela trabalha com culpa, com ganância e com medo. Quando a religião não consegue te pegar pela culpa, ela te pega pelo medo. E quando não consegue te pegar pelo medo, ela te pega pela ganância. Entende? Então, escute por favor. Os pastores transformaram o devorador, que é um inseto que come fruto da terra, em demônio. Mas demônio não come, irmão. Demônio não bebe água. Entende? Devorador é um inseto que come fruto da terra. Entende? Então, eu quero que você entenda. Os pastores me ensinaram do Brasil transformar o devorador, que é um inseto que come fruto da terra, em demônio. Eu quero que você entenda. Agora, olha a manipulação dos pastores me ensinaram. Eles transformaram a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, que não existe mais, em seus templos religiosos, que eles chamam erradamente de igreja. Eles transformaram o dízimo, que era alimento, em dinheiro. E eles transformaram o devorador, que é o inseto que come fruto da terra, em demônio. E com esse tal devorador, esses pilantra, esses canalha, esses cafajeste, eles ameaçam os filhos de Deus dizendo: quem não dá o dízimo, o gafanhoto vai na sua casa e vai acabar com suas finanças. Desgraçados! Quem não dá o dízimo está debaixo de maldição. Que maldição, irmão? Que maldição!
Se a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, que ele verdadeiramente levou na sua morte na cruz do Calvário, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores e todas as nossas maldições. Se a Bíblia diz que ele levou, meu irmão, porque ele levou e acabou. Jesus de Nazaré, com a sua morte na cruz, ele levou todas as nossas maldições. Então, na tua vida, eleito, abençoado, não existe maldição, tu és um abençoado. Eu sou abençoado, nós somos abençoados. Que maldição? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo pregando para os galateiros, para os irmãos da Galácia do Sul, ele disse, usado pelo Espírito Santo, ele disse assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que lei? A lei de Moisés. Versículo 14, porque escrito está, maldito todo aquele que for pendurado na cruz, ou que fosse pendurado no madeiro. Eu quero que você entenda, Jesus de Nazaré se fez maldito na cruz do Calvário por nós. Jesus de Nazaré, ele se fez maldito por nós e levou todas as nossas maldições na cruz do Calvário com a sua morte. Entende? Que maldição que Paulo pregando a igreja que se reunia ao nome do Cristo ressuscitado na cidade de Roma, em Romanos capítulo 8, Paulo disse, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ui! Se não tem condenação, senhores, também não tem maldição. Então, abençoado, não tem maldição na tua família, não tem maldição na tua casa. Tu és mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Você é um abençoado, você é uma abençoada. Tome posse dessa palavra do Evangelho do Cristo ressuscitado nessa madrugada. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem maldição na tua casa? Não tem. Não tem maldição no teu emprego? Não tem. Não tem maldição na tua família? Não tem. Só tem a bênção do Cristo ressuscitado. Entende? Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que maldição que Paulo pregando aos gentios que passaram a transição, os gentios da lei gentílica, que se reuniam ao nome do Cristo ressuscitado na progressiva cidade de Éfeso, em Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele disse assim, bendito Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo antes da fundação do mundo. Então, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, espirituais em Cristo, antes da fundação do mundo. Então nós somos abençoados, entende? Aí vem um camarada comedor de farinha e feijão que finge falar em nome de Deus, dizer que quem não desse falso dízimo romano em dinheiro e mensal está debaixo de maldição. O dízimo, irmão, foi inventado pela religião católica. E a religião evangélica é filha da religião católica. No ano 735 d.C., o rei de Franco, o rei da França, Carlos Magno, quando ele viu que a religião católica passou a cobrar tudo por dinheiro, né, para batizar a pessoa nesse falso batismo nas águas aí, eles cobravam dinheiro até hoje. Para trocar um padre de uma paróquia para outra é dinheiro. Quando o rei da França, Carlos Magno, viu que na Idade Medieval os papas da religião católica estão remitindo um certificado com perdão dos pecados dos membros da religião e dos parentes dos membros da religião, que segundo eles acreditam que estão no purgatório, né? Os papas da religião católica estavam vendendo indulgências, eles estavam remetindo um certificado com perdão dos membros das suas empresas religiosas, que eles chamam erradamente de igreja, e dos parentes das suas empresas religiosas, que segundo eles acreditam que estão no purgatório. Aí o que acontece? Um certo vendedor de indulgência por nome Tézel, no ano de 1005 a 1010, depois de Cristo, ele saía pelos interiores da Alemanha, pelas cercanias da Alemanha, vendendo indulgência e dizendo: assim que o dinheiro cair no cofre da religião católica, o perdão dos pecados de vocês e dos parentes de vocês estão perdoados. Algo que Deus nos dá de graça, que é o perdão de nossos pecados por nome e obras da carne. Os papas da religião católica estavam cobrando por isso, cara. Estavam negociando por isso.
Eles estavam cobrando por isso. Aí o rei de Franco, o rei da França, Carlos Magno, no ano de 785 depois de Cristo, ele vendo que a religião católica estava cobrando tudo por dinheiro, ele assinou um decreto. Ele assinou um decreto para que o Papa da religião católica cobrasse o dízimo em dinheiro mensal do povo em dinheiro. Só que o dízimo biblicamente pela Bíblia, meus irmãos, nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Aí o rei da França assinou um decreto para que o Papa da religião católica cobrasse o dízimo em dinheiro mensal. Aí os pastores da religião evangélica, esses canais, esses cafajestes, cães gulosos, mercenários, copiaram isso da sua religião mãe, a religião católica, e implantaram isso dentro da religião evangélica. Por isso que eles estão agora aí ricos, eles estão aí gordos, comprando avião, comprando jatinho, comprando apartamento, com dinheiro do povo. Entende? Eles estão aí milionários com dinheiro do povo. Eles estão aí porque eles são cães gulosos, eles vieram para isso, para matar as vidas espiritualmente. Eles vieram para isso, para matar os sonhos das pessoas, os projetos das pessoas, né? Eles vieram para isso, para matar a fé das pessoas espiritualmente, para roubar o tempo das pessoas com sua família, para roubar o dinheiro das pessoas. Esses cães gulosos mercenários vieram para isso, meus irmãos. Entende? Então, eu quero que você entenda. Olha a manipulação dos pastores mercenários. Eles transformaram a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, em seus templos religiosos. Eles transformaram o dízimo, que era alimento, nas escrituras, na Bíblia, em dinheiro, e eles transformaram o devorador, que é o inseto que come fruto da terra, em demônio. Entende? Porque é isso que a religião faz. A religião, quando não te pega pela culpa, te pega pelo medo. E quando ela não consegue te pegar pelo medo, ela te pega pela ganância. Entende? Então, meus queridos e amados irmãos, Paulo disse em Gálatas capítulo 5, estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Porque Cristo, meus irmãos, ele nos chamou para a liberdade. O nosso chamado, povo da graça de Deus, é para ser livre. Nós somos livres de homens, somos livres de preceitos, de dogmas, de ordenança. Sobre o povo da graça de Deus não tem ordenança. Sobre o povo da graça de Deus não existe dogma. Sobre o povo da graça de Deus só existe um dogma que Jesus de Nazaré deixou. Foi o que ele disse lá no livro histórico de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Jesus de Nazaré disse lá em Lucas, capítulo 10, versículo 27, que o primeiro mandamento é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. De todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. E o segundo mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos das leis morais que Deus deu para Moisés, em cima do monte Sinai pela mão dos anjos, no Êxodo capítulo 20, não adulterará, não cometerá adultério, não furtará, não dirá falso testemunho, e bererê, e etc. Esses 10 mandamentos em Jesus Cristo foi resumido em apenas 2. Primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus todo o teu coração, tua alma e teu entendimento. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que nós vivemos em um mundo que ninguém ama mais ninguém. O amor acabou. As pessoas não amam mais ninguém. As pessoas amam seus interesses. As pessoas fingem que te amam. As pessoas só gostam de outro se a pessoa tiver carro novo, tiver dinheiro, tiver apartamento e for rico. Entendeu? As pessoas amam, fingem que amam, né? Aliás, fingem que amam quando tu tens dinheiro, quando você tem carro importado, quando você tem dinheiro. Mas o amor acabou. Ninguém tem misericórdia de ninguém, ninguém ajuda ninguém. Ninguém está nem aí para ninguém, o amor acabou. E o único dogma que Jesus de Nazaré deixou para nós foi esse, amar a Deus e depois o próximo.
Só que a religião não ama ninguém. A religião finge que te ama enquanto você fala igual a eles. A religião, ela finge que te ama enquanto você veste a roupa dela. A religião, ela finge que te ama enquanto você frequenta seus templos religiosos, que são verdadeiras empresas religiosas. Mas a religião não ama ninguém. Os pastores mercenários, eles não amam ninguém. Eles amam, sim, o poder. Os pastores mercenários, eles amam o dinheiro. Eles amam os primeiros lugares dentro das sinagogas, dentro dos templos religiosos. Eles amam serem chamados de pastor e presidente. Mas no Evangelho não existe a palavra pastor-presidente. Porque pastor presidente da igreja, meu amigo, que eu conheço é Cristo ressuscitado. O resto são tudo cães gulosos, mercenários, que veio para tomar o dinheiro do povo usando o nome santo de Deus. Pastor presidente da igreja, vida das pessoas, é Cristo ressuscitado. E ele fundou a sua igreja, foi com sua morte na cruz. Em Efésios capítulo 2, versículo de número 15, o apóstolo Paulo, pregando aos gentios que passaram a transição, no ano 58, a data da escrita depois de Cristo, da era cristã, Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 15 assim, que Jesus na sua carne, ele desfez a inimizade. Que inimizade? A inimizade entre judeus e gentios. Aí Paulo continuou dizendo, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Que lei dos mandamentos era esse que Paulo estava se referindo, estava falando? A lei de Moisés, que consistia em ordenança. E quais eram as ordenanças da lei de Moisés? Guardar o sábado, circuncisão, sacrifício de animais, Páscoa judaica, pagar o preço, sacrifício, dar o dízimo. Tudo isso eram as ordenanças da lei de Moisés que Cristo aboliu. Ele removeu, ele aboliu com sua morte na cruz do Calvário. Entende? Ele aboliu, meus irmãos. Então, Paulo disse que Cristo com sua morte na cruz, ele desfez a inimizade. A inimizade entre judeus e gentios. Fazendo desses dois povos, Cristo com sua morte na cruz, ele reconciliou esses dois povos, judeus e gentios, para com Deus. Porque nós, gentios de origem gentílica, nós tínhamos uma dívida com Deus. E Cristo pagou a nossa dívida com Deus com a sua morte na cruz do Calvário, quando ele derramou até a sua última gota de sangue por nós. Entende? Então, meus amados irmãos, o nosso chamado na graça e em graça é para ser livres de homem. Paulo disse para os galateios, para os irmãos da Galácia do Sul, vocês foram chamados para a liberdade. Paulo disse, estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. E não retorne a se colocar debaixo de um jugo de servidão, debaixo da lei de Moisés, debaixo de um jugo de escravidão. Porque o chamado de vocês agora na graça e em graça é para ser livres de homem, é para serem libertos, é para serem livres de homem, de dogmas, livres da escravidão, da religião. O chamado de vocês em graça e na graça é para abandonar as religiões e seguir unicamente o bom pastor, que é Cristo ressuscitado. O vosso chamado em graça é para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não podemos voltar de novo a nos submeter, a nos colocar debaixo de um jugo de escravidão, de servidão. Cristo nos libertou para a liberdade, porque a religião aprisiona, a religião oprime. A religião te prende. O evangelho da graça do Cristo ressuscitado que Paulo recebeu no terceiro mundo, lá no andar de cima, no paraíso de Deus, ele liberta no entendimento, salva na mente, ele liberta do jugo de escravidão da religião. Porque Jesus não veio trazer uma placa de uma igreja, Jesus não veio trazer uma placa de uma denominação. Jesus nunca foi evangélico, eu também não sou evangélico. Quando as pessoas me perguntam na rua, irmão, sou evangélico? Eu digo, não, eu não sou evangélico. E as pessoas me perguntam, por que o senhor diz que o senhor não é evangélico? Aí eu respondo,
Eu não sou evangélico porque Jesus nunca foi evangélico. Simples assim. Jesus nunca foi evangélico. Entende? Essa palavra evangélico é uma falácia, é uma invenção, é uma invencionice do sistema religioso. Eles que inventaram porque, segundo eles acreditam e dizem que vem do evangelho. Mas evangélico não tem nada a ver com o evangelho do Cristo ressuscitado que Paulo recebeu no terceiro andar de cima, no terceiro céu, no paraíso de Deus. Entende? A palavra evangélico não tem na Bíblia. A palavra evangélico não tem no evangelho. Existem 3 palavras que identificam aquelas pessoas que seguem a Cristo. Primeiro, discípulo. Os 12 apóstolos, eles eram discípulos. A palavra discípulo no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno recebe o nome de aquele que aprende com outrem, ou aquele que aprende com outro, ou aquele que aprende com alguém. Eles eram discípulos porque eles permitiram ser aluno do mestre. Eles permitiram serem discipulados pelo mestre Jesus de Nazaré. Então, eles eram discípulos. A segunda palavra que existe na Bíblia, que identifica as pessoas que seguem a Cristo, é crente. A Bíblia diz no livro histórico de João, capítulo 20, a saber, o versículo de número 13 diante, que Jesus de Nazaré olhou para Tomé e disse: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Então a palavra crente tem na Bíblia. E a terceira palavra que identifica aquelas pessoas que seguem a Cristo ressuscitado é cristão. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, que na cidade de Antioquia da Pisídia, pela primeira vez, os discípulos de Cristo foram chamados de cristão. Então, a palavra cristão quer dizer aquele que segue a Cristo ressuscitado. Evangélico não segue a Cristo ressuscitado. Evangélico segue a Moisés. Evangélico segue pastores, homens. Evangélico faz campanha. Evangélico dá dízimo. Evangélico sobe monte. Evangélico faz sacrifício. Evangélico não perde um culto. Evangélico faz voto e dá 1.000, 2.000 reais para enriquecer os mercenários que fingem falar em nome de Deus e que mentem com o nome de Deus. Entende? Então, cristão segue a Cristo ressuscitado. Entende? Então, Jesus não criou nenhuma religião. A palavra religião na Vulgata Latina, no plural, quer dizer religare, que significa ligar de novo. E nenhuma religião aqui na Terra tem o poder de ligar o ser humano a Deus. A única pessoa que liga os homens, a humanidade a Deus, é Jesus Cristo, o ressuscitado. É Jesus Cristo ressuscitado, meus irmãos. Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo disse assim, olha o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, porque há um só Deus. Não é vários deuses, é um só Deus. E um só intermediador, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu quero que você entenda, o mediador entre Deus e os homens não é Papa. O mediador entre Deus e os homens não é Sila Malafaia. O mediador entre Deus e os homens não é Valdomiro Santiago, aquele canguloso falso profeta mercenário. O mediador entre Deus e os homens não é de Macedo, aquele canguloso mercenário. O mediador entre Deus e os homens não é R.R. Soares, aquele pilantra, falso profeta, mercenário, que está rico, usando o nome santo de Deus para tomar dinheiro do povo pobre, sofrido, incauto do nosso país. Esses pilantra, esses canaias vão pagar caro diante do Pai, vão pagar caro diante de Deus. E não é só na eternidade não, antes de partirem para a eternidade, vão pagar aqui para todo mundo ver. Cada centavo que esses pilantra, esses cafajestes, esses falsos profetas, cães ferozes, cães gulosos, mercenário, têm tomado dos filhos do Pai, dos filhos de Deus, eles não têm pena de ninguém, não têm pena de catador de latinha, de catador de papelão.
cada centavo que esses pilantras têm tomado em nome de Deus, Deus vai pedir conta. Eles vão pagar caro diante do Criador, diante do Eterno. Porque é muita coragem de um cara usar o nome santo de Deus para arrancar dinheiro das pessoas. Entende? E esses canalhas fazem isso. Esses mercenários fazem isso. Entende? Eles vão pagar caro diante de Deus. Podem ter certeza que não vai demorar muito. Esses templos religiosos fecharão as suas portas. Em nome de Jesus Cristo ressuscitado, eu estou profetizando, eu estou liberando essa palavra debaixo do evangelho do Cristo ressuscitado. Eu me levanto nessa madrugada como filho de Deus, como eleito do Pai, para dizer que esses templos religiosos cairão por terra. Como Jesus de Nazaré profetizou em Mateus capítulo 24, que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. As próximas gerações que virão não serão mais enganadas por esses pilantras, por esses falsos profetas, por esses mercenários, porque o povo está despertando, a palavra da verdade está chegando no povo, a palavra está ecoando, o Espírito da graça está falando, o Espírito da graça está levantando pregadores para pregar a sã doutrina da graça de Deus, para pregar a verdade. Eu estou decretando a falência do sistema religioso nessa madrugada, em nome do Cristo ressuscitado. Eu estou profetizando que esses camaradas vão ter que caçar serviço, vão ter que caçar trabalho, porque o povo já está sendo liberto dessa escravidão da religião. A verdade está chegando no povo, o povo está lendo Bíblia, o povo está estudando, está lendo história, está fazendo faculdade. O povo não está mais besta não, o povo está acordando. E esses camaradas vão ter que arrumar trabalho para sustentar a sua casa e a sua família. E eles vão pagar muito caro diante do Criador. Porque o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não deixa se escarnecer, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aquele que semear na sua carne, da carne se fará destruição, e aquele que semear no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Esses caras vão pagar um alto preço diante do Criador, diante de Deus, diante do Eterno. Sabe por quê? Aquilo que o cara planta, o cara colhe. Meus irmãos, eu quero que você entenda, eu prefiro comer pão seco e beber água, mas eu não minto com o nome do Criador, eu não brinco com o nome de Deus. Eu prefiro comer pão seco e beber água, mas eu não minto com o nome de Deus para arrancar R$1 de ninguém, para arrancar dinheiro de ninguém. Eu vivo do suor do meu rosto, eu trabalho com vendas e eu vivo do suor do meu rosto. Esses pilantras não, esses pilantras vivem do suor do rosto do povo, eles vivem do suor do rosto do povo, entende? Tudo que eles têm é desonesto, tudo que eles têm é roubando o povo, é mentindo com o nome de Deus. E eu declaro nessa madrugada, debaixo do evangelho do Cristo ressuscitado, que as portas desses tempos do engano, da mentira, fecharão. Essas portas fecharão de engano, e Deus está levantando um povo, aleluia, segundo a eleição da sua graça, para pregar o verdadeiro evangelho. Nunca mais você vai dobrar seu joelho para pastor canguloso, mercenário, colocar a mão na tua cabeça e orar por você. Nunca mais você vai procurar esses templos religiosos, porque você é o templo. Cristo ressuscitado mora dentro de você. Você pode orar ao Pai, porque através da morte de Jesus na cruz do Calvário, Jesus nos deu livre acesso para nós irmos direto ao Pai, sem passar por mediador, sem intermediário, sem passar por intermediador. Ele nos deu livre acesso para nós falarmos com o Pai. Entende? Então, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, você tem livre acesso para falar com Deus em qualquer lugar, a qualquer momento e em qualquer hora. Entende? Os religiosos dizem que para você falar com Deus, você tem que ir num templo de pedra, aonde Deus não habita. Jesus de Nazaré disse diferente, ele disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. E quando vocês for orar, entra no quarto de vocês e fala em secreto com o Pai de vocês. E o Pai de vocês que está em secreto, ele vos recompensará. A religião e os religiosos mandam você no templo de pedra onde o Pai não habita.
Jesus de Nazaré, ele mandou você ir no templo, ele mandou você ir no quarto. Jesus, ele mandou você no quarto, mandou você ir orar no quarto, falar com o Pai em secreto no seu quarto. A quem você obedece? A Jesus ou à religião? A Jesus, né? Então vá no quarto. Ele te ouve em qualquer lugar, debaixo de um pé de árvore, na rua, no teu quarto, na tua casa, debaixo do chuveiro tomando banho. Mas não procure esses mercenários não, eles só querem teu dinheiro. Os pastores e mercenários não estão nem aí para a tua vida, para a tua salvação. O que eles querem só é grana, só é dinheiro para comprar carro importado, para comprar avião, para comprar jatinho. Como eles estão aí gordos. E o profeta Jeremias denunciou esses caras. O profeta Jeremias denunciou. Lá em Jeremias capítulo 5, versículo de número 27, o profeta Jeremias, usado pelo Espírito de Deus, profetizou e disse que as suas casas são casas de engano. As suas casas são casas de engano. Esses templos religiosos, meus irmãos, são casas de engano. São casas da mentira. E o profeta Jeremias ainda profetizando disso lá em Jeremias capítulo 5, versículo 27, que o sacerdote dominava o povo pela mão dos profetas. Por quê? Porque Deus levantou o profeta Jeremias para denunciar a roubalheira dos sacerdotes dentro de Dona Judá, lá na cidade de Judá, porque os sacerdotes, os profetas e os reis estavam todos corrompidos. Estavam todos corrompidos, eram todos corruptos. E Deus, usando o profeta Jeremias, disse bem assim, Jeremias capítulo 5, versículo 25 e diante. Esses homens, eles ultrapassam até o feito dos malignos. Eles cometem perversidade. Eles não julgam a causa da viúva. Eles não preteiam e também eles não trabalham para ajudar o órfão. Esses camaradas, eles amam o suborno. Esses camaradas, eles gostam de recompensa e recompensa até desonesta. Pode ser desonesta ou honesta. Eles gostam de recompensa. Eles são companheiros de ladrões. Esses camaradas, Deus usou o profeta Jeremias e profetizou, e eu vou ler para você. Glórias a Deus. Glória ao Cristo ressuscitado. Deus usou o profeta Jeremias e profetizou em Jeremias capítulo 5 e o versículo de número. Glória a Cristo ressuscitado, 26. Olha o que o profeta Jeremias profetizou acerca dos profetas, dos reis e dos sacerdotes oriundos da cidade de Judá. Estavam todos corrompidos. Olha o que Deus usou o profeta Jeremias e profetizou. Porque ímpios se acham entre o meu povo. Ui! Os pastores me ensinaram dentro dos seus templos religiosos, eles ensinam que as pessoas que não frequentam seus templos religiosos são ímpios. E eles proíbem os evangélicos de falarem com os ímpios e de se misturarem com os ímpios. Só que aqui Deus usou o profeta Jeremias e disse que os ímpios eram os líderes religiosos, eram os reis, eram os profetas e eram os sacerdotes. Jeremias capítulo 5, versículo 26. Porque ímpio se acha entre o meu povo. E a palavra ímpio no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno quer dizer aquele que pratica perversidade, aquele que pratica impiedade. Nem todo mundo que não frequenta um templo religioso pratica impiedade e é ímpio. Existem pessoas que têm Deus no coração, que têm Deus na vida dele. Simplesmente ele pratica uma obra da carne, ele fuma, ele bebe, mas é um cara que tem amor próximo, é um cara que trabalha, que soa, que tudo que conquistou é com o suor do seu rosto. É um cara honesto, respeita a sua família, e daí? Ele não é ímpio. Só que Deus usou o profeta Jeremias e disse que os ímpios aqui eram os sacerdotes, era a liderança, eram os reis, eram os profetas lá de Judá. Olha o que está escrito. Porque ímpios se acham, porque ímpios se acham entre o meu povo. Cada um anda espiando como se acaçapam os passarinheiros.
armam um laço pernicioso com que prende os homens. Eita, meu Deus! Jeremias profetizou dizendo que os líderes religiosos, eles armavam laços perniciosos para prenderem os homens nas suas gaiolas. E assim são os pastores me ensinaram hoje. Eles armam laço pernicioso para prenderem os evangélicos dentro dos seus templos religiosos, dentro das suas empresas religiosas que eles chamam erradamente de igreja. Só que igreja no evangelho quer dizer pessoas, quer dizer vidas. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Então, os líderes religiosos na época do profeta Jeremias, eles armavam um laço pernicioso para prenderem os homens nas suas gaiolas. Para prenderem os homens, peraí, quem fazia isso eram os líderes religiosos. E os líderes religiosos de hoje, eles fazem a mesma coisa. Eles armam armadilhas, eles armam laços perniciosos para prender as pessoas dentro das suas empresas religiosas. Eles armam armadilhas, eles armam astúcia, laços perniciosos com astúcia para prenderem os homens dentro dos seus templos religiosos. Espera aí, porque eles fazem campanha. Campanha não está no Evangelho. Jesus de Nazaré nunca fez campanha. Isso é um laço pernicioso para prender os homens nas suas gaiolas, para prenderem os evangélicos nos seus templos religiosos. Porque Jesus de Nazaré não mandou ninguém fazer campanha. Jesus de Nazaré nunca fez campanha. Me mostra na Bíblia. Ei, eu desafio qualquer canguloso aí, qualquer mercenário, qualquer pastor canguloso, mercenário, a vir aqui nessa live me provar na Bíblia que Jesus de Nazaré mandou alguém fazer campanha. Que os apóstolos fizeram campanha. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que os apóstolos da igreja primitiva fizeram campanha. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que o apóstolo Paulo, pregador da graça de Deus, ele fez campanha. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que o profeta João Batista e os profetas da velha aliança fizeram campanha. Não tem, senhores. Esse negócio de campanha na religião evangélica, eles aprenderam com sua mãe, com sua mãezinha, com sua mãe, que eles devem pedir bênção à religião católica. Porque os evangélicos não têm moral nenhuma para falar dos católicos. Os evangélicos falam mal dos católicos é porque os católicos adoram imagem. Eles também são idólatras. Os evangélicos chamam os católicos de idólatras e dizem que eles adoram imagem. Mas os evangélicos também são idólatras, porque os evangélicos adoram pastor. Pastor não, adora mercenário, porque pastor só é Jesus Cristo. Os evangélicos adoram campanha. Os evangélicos adoram tempo de pedra, adoram cantor, adoram pregador, adoram cantora. São idólatras. São idólatras também. Então, me mostra na Bíblia onde aqui está escrito que os profetas do Antigo Testamento fizeram campanha. Então os pastores mercenários copiaram isso da sua religião mãe, religião católica, porque na católica isso se chama novena. E na religião evangélica isso se chama campanha. Entende? Então, meus irmãos, os pastores mercenários, eles armam armadilha, laços perniciosos para prenderem os homens. Eles fazem campanha. Eles dão copo com água depois da oração. Eles dão fita da proteção. Eles fazem campanha com título Campanha da Prosperidade. Eles fazem campanha com caneta da prosperidade. Esses pilantras são piores do que os profetas de Baal e de Azera. Eles são piores do que os profetas de Baal, que o profeta Elias, em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 38, orou e pediu para Deus responder com fogo, e Deus respondeu com fogo. E os profetas de Baal foram todos mortos. Eles são piores do que os profetas de Baal e de Azera. Eles fazem tudo para prender os homens nas suas gaiolas, nos seus templos religiosos e para arrancar o dinheiro do povo. Aí Jeremias, ainda denunciando, olha o que Deus usou o profeta Jeremias e disse, em Jeremias capítulo 5, versículo 27, e agora eu encerro essa live. Jeremias capítulo 5, versículo 27 diz assim:
Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano. Olha, meus irmãos, como a gaiola cheia de pássaro, são as suas casas cheias de engano. As suas casas aqui são os templos religiosos. Os seus templos religiosos são como uma gaiola cheia de pássaros. E os seus templos religiosos são cheios de engano. É o que a gente vê aí fora, na chamada erradamente de igreja. Esses templos religiosos aí, meus irmãos, são como gaiola cheia de pássaros. As pessoas que estão ali dentro, muitos estão ali inocentemente, porque são analfabetos, não estudaram, não têm conhecimento bíblico, não conhecem nada de Bíblia, aí estão ali porque foi levado por um pai, por uma mãe, por um irmão. Outros estão lá porque são gananciosos, estão indo lá ver se consegue uma casa, ver se consegue um carro. Mas essa não é a proposta do Evangelho. Jesus nunca prometeu carro para ninguém, nem casa para ninguém, nem dinheiro na conta de ninguém. O que Jesus prometeu para nós foi o céu. Foi a salvação e acabou. Deus é espírito e Deus não negocia com o homem. Se o homem quer casa, quer carro, quer dinheiro, que trabalhe. Deus profetizou isso. Deus profetizou em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que o homem comerá do suor do seu rosto todos os dias da sua vida. Mas é do suor do seu rosto, não é do suor do rosto do seu próximo, não. Eu vou te trazer aqui agora uma palavra profética. Eu vou liberar para você agora uma palavra profética. Quer prosperar? Trabalhe. Venda uma bala, venda um chocolate, venda um doce, mas trabalhe. Aí Deus vai te prosperar em cima do teu trabalho. Entendeu? Entendeste? Em cima do teu trabalho. Olha o que Jeremias ainda disse. Como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de engano. Os templos religiosos são tudo cheio de engano. Cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Ui! Deus usou o profeta Jeremias e disse que os líderes de Judá, eles se engrandeceram e se enriqueceram porque as suas casas são cheias de engano. E que como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas. E Deus ainda usou o profeta Jeremias e disse que suas casas são cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Uia, meu Deus! Quer dizer, os líderes religiosos de hoje, os pastores me ensinaram, eles estão aí gordos, robustos, ricos. Eles têm programa na televisão, eles têm programa de rádio, eles têm dinheiro, porque seus templos religiosos são tudo cheios de engano. Templos da mentira. São tudo cheios de engano, por isso que eles se engrandeceram e enriqueceram, porque eles pregam mentira, eles pregam engano, eles pregam a lei de Moisés, aquilo que Cristo Jesus aboliu com sua morte na cruz do Calvário, entende? Aí no versículo de número 28 está escrito, engorda-se, onde é o que está escrito? Engorda-se e alisam-se, quer dizer, os reis de Judá, os profetas, a liderança, os sacerdotes estavam tudo gordo, tudo ricos, gordo, com dinheiro do povo pobre, sofrido, sem conhecimento, incauto. É o que acontece hoje. Os pastores estão tudo aí ricos, gordo, com dinheiro do povo. Dentro dessa religião, meus irmãos, que tem de pessoas que morreram porque não tiveram 3 mil reais, 4 mil reais para fazer uma cirurgia. Os pastores me ensinaram, eles têm casa, têm carro, têm fazenda, mas os membros que frequentam seus templos religiosos, vivem em miséria, passam fome. Muitos moram debaixo da ponte, moram na rua. Eles não ajudam ninguém, não ajudam o órfão, não ajudam a viúva, não ajudam o viajante, não ajudam o forasteiro. Passam necessidade. E muitos irmãos e irmãs já morreram porque não tiveram 2 mil, 3 mil, 4 mil reais para fazer uma cirurgia. E esses canalhas, esses vagabundos, cães golosos, mercenários, em vez de pegar a mala preta da empresa religiosa deles e abrir, pegar o dinheiro
e dar para o irmão, para uma irmã fazer uma cirurgia de 4 mil reais, 5 mil reais. Eles não deram, deixaram morrer o irmão, deixaram morrer a irmã, porque eles são mentirosos, eles são falsos profetas, eles são mercenários. Entende? Eu estou aqui para denunciar mesmo. Compartilhe essa live para muitas pessoas ouvirem essa mensagem. Compartilhe essa live para chegar em muitas pessoas. Compartilhe essa live em nome do Cristo ressuscitado. Compartilha. Para que as pessoas sejam libertas do sistema religioso e descubram que esses caras são ladrão, são mercenários. Eles estão ricos porque eles enganam o povo. O que eles pregam é mentira. Entende? Jeremias ainda continuou profetizando, dizendo: engorda-se e alisa-se, e ultrapassam até os feitos dos malignos. Jeremias disse que esses caras, para ganharem dinheiro, fama e poder, eles ultrapassam até os feitos dos malignos. Quer dizer, eles fazem perversidade. Eles fazem coisa que pessoas que nunca colocou um pé dentro de um templo religioso têm coragem de fazer. Esses caras fazem coisa que um cara que cheira pó, que fuma maconha, não tem coragem de fazer. Eles ultrapassam até os feitos dos malignos para ganhar dinheiro. E Jeremias continuou profetizando, dizendo que eles fazem isso aqui, ó. Olha o que Jeremias disse: não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem. Jeremias disse que os líderes religiosos, eles não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Uia! Quer dizer, os líderes religiosos da época do profeta Jeremias lá de Judá, eles não julgavam a causa dos órfãos para que os órfãos prosperassem, e também eles não julgavam o direito dos necessitados. E hoje está se repetindo a mesma coisa. Os pastores mercenários não julgam a causa dos órfãos para que os órfãos prosperem, para que os órfãos sejam ajudados ou recebam ajudas. E também eles não julgam o direito dos necessitados. Eles não ajudam os necessitados. Aí só que Deus promete, Deus faz uma promessa, né? Tem uma promessa do Pai aqui, e essa promessa, meu irmão, para quem rouba com o nome de Deus, vai se ferrar, viu? Vocês aí, pastores mercenários que roubam com o nome de Deus, prepara. Prepara que quando o Eterno começar a sacudir os 4 cantos da terra, meu amado, sai de baixo que o negócio vai pegar pro lado de vocês. Olha, tem uma promessa de Deus para vocês. Deus vai enviar o castigo, o juízo, tá? Jeremias capítulo 5, versículo de número 29, está escrito: não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não se vingaria minha alma de uma nação como esta? Deus está dizendo que ele vai castigar de uma nação como esta. Versículo 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Quer dizer, o que eles fazem é feio. É uma coisa espantosa, horrenda. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Versículo 31, Deus usou Jeremias e disse: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pela mão deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso tudo? E que fareis no fim disso? Então, meus irmãos, os profetas mentirosos, falsos profetas, eles profetizavam falsamente, e os sacerdotes dominavam o povo pela mão dos profetas. Só que a Bíblia diz, Deus usou Jeremias e disse que o povo gostava disso, e o meu povo assim o deseja. E que farei no fim disso? Quer dizer, os profetas profetizavam falsamente. É como você vê hoje, né? Dentro dos tempos religiosos aí, Assembleia, Batista, Quadrangular e outros. Essas irmãs que dizem que é profetiza, fica profetizando um bocado de mentira. Esses caras que se titulam profeta aí, profetizam um bocado de mentira. Sabe que o pastor é ladrão, é cão guloso, é mercenário, mas pega na mão do pilantra e fala: assim manda Deus te dizer, meu servo. Foi eu que te coloquei aqui nesse lugar. Eu te coloquei aqui nesse lugar, e esse cajado foi eu que te dei. Eu te dei esse cajado, meu filho, e ninguém te tira daqui. Quer dizer, era a mesma coisa que acontecia na época do profeta Jeremias lá em Judá. Os profetas profetizavam falsamente. E os profetas hoje, né?
Esse povo que se titula profetiza e profeta, eles profetizam falsamente em nome de Deus. Eles pegam na mão dos pastores e mercenários e dizem: ninguém vai te tirar daqui, foi eu que te levantei. Ninguém vai tomar teu cajado. Eles profetizam falsamente. E os sacerdotes dominavam o povo, oprimiam o povo pela mão dos profetas. É o que os pastores e mercenários fazem isso. Eles fazem congresso, fazem campanha, convidam um pregador, falso profeta. O pregador chega lá e fala: Deus está aqui. Olha, pastor, aí daquele que tocar no Senhor, viu? Deus te deu essa igreja, esse cajado é teu, homem. Aí eles continuam roubando o povo pela mão dos falsos pregadores, pela mão dos falsos profetas. E Deus promete que vai castigar os falsos profetas e também os pastores mercenários. Deus diz que vai se vingar de uma nação como essa. Sai de baixo que quando o pai começar, meu irmão, descer o cálice da ira dele, o que vai ter de pastor mercenário aí indo para cadeia algemado. A Polícia Federal, meu irmão, a Polícia Civil, a Militar vai começar a invadir templo religioso e prender pastor ladrão, pastor mercenário, pastor pedófilo, pastores pederasta, pastor e mercenário maçons. A polícia vai invadir esses templos aí, vai começar a prender esses bandidos de terno e gravata que mentem com o nome de Deus. Pastores estrupadores. A casa vai cair. A casa vai cair. Mas para encerrar, Jeremias disse bem assim, Jeremias capítulo 5, versículo de número 31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pela mão deles, e o meu povo assim o deseja. E que farei no fim disso? Quer dizer, os profetas profetizaram falsamente, e os mercenários, os sacerdotes, dominaram o povo pela mão dos profetas. Só que Jeremias disse que o povo gostava, era assim que o povo... Jeremias disse que o povo desejava isso, que o povo queria isso. É o que a gente vê hoje na chamada erradamente de igreja. O povo sabe que os caras são mercenários e continua sustentando esses bandidos. O povo sabe que campanha não tem na Bíblia e vai participar de campanha dentro dos templos evangélicos. Por quê? Porque eles desejam isso, porque eles têm coceira no ouvido. E o apóstolo Paulo já tinha avisado, falado sobre isso para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. O pregador da graça, o apóstolo Paulo, disse assim para Timóteo, escuta, o pregador da graça, o apóstolo Paulo disse assim para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, sabe, porém, isso, ó Timóteo, que nos últimos dias, no final dos tempos, muitos não sofrerão a sã doutrina. Que sã doutrina? A doutrina da graça de Deus, do evangelho da graça. Porque eles terão comichão no ouvido. A palavra comichão quer dizer no grego coceira nos ouvidos. E eles não suportarão a sã doutrina. E eles não suportarão a palavra da verdade. Esse povo de hoje, essa geração, ela tem coceira no ouvido. Ela não suporta a palavra da verdade. Essa geração, ela suporta a mentira. Essa geração, ela suporta fazer campanhas. A campanha do lenço ungido, que de ungido essa miséria não tem nada. A campanha do envelope da vitória, o envelope ungido, que de ungido essa miséria não tem nada. A campanha da água ungida, que de ungido essa miséria não tem nada. Mas o povo não suporta a palavra da verdade, irmão. O povo não suporta a palavra da verdade. Mas queira você ou não, o canguloso, o mercenário, queira você ou não, a palavra da verdade está crescendo. A palavra da verdade está ecoando. O Espírito da graça está falando aos corações e o povo está saindo de dentro dos tempos de vocês. Porque o povo já descobriu que vocês não valem nada, que vocês são mercenários, que vocês só querem o dinheiro deles, que vocês são cães gulosos, que vocês são falsos profetas. Queira você ou não, o pastor canguloso, o mercenário, se eu não for no teu tempo de pedra religiosa, onde Deus não habita, a pregar essas verdades,
Um vídeo meu vai chegar no celular do membro que frequenta a tua empresa religiosa. Se eu não for fisicamente no teu templo, que tu chama erradamente de igreja, pregar essas verdades, um vídeo meu vai chegar no celular do teu membro. O teu membro vai me achar no YouTube, no Facebook, vai me descobrir. Mas a palavra da verdade tem que ser pregada. A palavra da verdade, os membros que frequentam a tua empresa religiosa vão ter que ouvir. E eles ouvindo a verdade, eles serão libertos da manipulação de vocês. Eles serão libertos desse teatrismo de vocês. Eles serão libertos das mentiras de vocês. E Jeremias disse que o povo desejava isso. É o que a gente está vendo hoje. O povo deseja essas coisas porque o povo também é ganancioso. Muitas pessoas estão dentro da religião porque são interesseiros, são igual aos seus líderes religiosos, gananciosos. Estão lá barganhando com Deus, achando que Deus é criança que se engana com pirulito. Deus não é menino não, tá? Deus não é menino não. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 31, que a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, meu pai. Se você cair na mão do homem, Deus te livra. Mas se você cair na mão de Deus, ninguém te livra. Dinheiro não te livra, ninguém te livra. Caiu na mão de Deus, já foi, meu irmão. Entende? Então, era isso que o povo queria. O povo desejava isso mesmo. Ser dominado pela mão do sacerdote através dos falsos profetas, que profetizavam falsamente em nome de Deus. E para encerrar, Paulo disse lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 9, que como as pessoas rejeitaram a verdade de Deus para se salvarem, como as pessoas não amaram a verdade para se salvarem, para serem salvas, e essa salvação aí é a salvação na mente, né? Essa salvação que Paulo estava falando aí, meus irmãos, era a salvação no entendimento, salvação na mente. Como as pessoas não amaram a verdade para serem salvas, para se salvarem no entendimento, então Deus lhe enviará o espírito da mentira. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, Paulo disse que como as pessoas rejeitaram a verdade de Deus para serem salvas, como as pessoas não amaram a verdade para serem salvas, Deus vai lhe enviar o espírito do erro, o espírito da mentira, para que eles dê crédito à mentira, para que eles sejam condenados, para que eles sejam julgados e condenados. Como eles não deram crédito à verdade para se salvarem no entendimento, para serem salvos na mente, Deus lhe enviará o espírito da mentira para que eles dê crédito à mentira e para que eles sejam julgados e condenados. Então, eu quero que você entenda, a Bíblia não diz que quem frequenta templo religioso e quem defende seus líderes religiosos, quem esgulosa o mercenário é inocente, não. A Bíblia diz que quem defende canguloso, mercenário e frequenta essas carras de engano, chamado templo religioso evangélico, católico e etc., a Bíblia diz que eles também são culpados diante de Deus. Por que eles são culpados? Porque Paulo diz, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 3, que eles não suportaram essa doutrina, que é o evangelho da graça de Deus, que o apóstolo Paulo pregava, e eles vão amontoar, eles articulam, eles amontoam para si professores de escola dominical, pregadores, falsos profetas, obreiros, evangelistas, pastor e mercenário, segundo as suas próprias ganâncias, segundo os seus próprios pecados, segundo suas próprias concupiscências. Eles amontoarão para si líderes religiosos conforme os seus próprios pecados, conforme as suas próprias ganâncias. Então, Valdomiro Santiago só é o que é por causa do povo, porque o povo articula, o povo, eles amontoam, articula para si falsos profetas. Mas eu quero que você entenda, quem defende pastor mercenário e quem frequenta templo religioso e concorda com as mentiras que é pregado lá dentro, não é inocente não, é cúmplice, é conivente no erro, é conivente do engano. E a Bíblia diz que por isso, nos últimos tempos, nos últimos dias, Deus lhe enviará o espírito da mentira para que dê crédito à mentira, para que sejam julgados e condenados. Eu quero que você entenda, Deus
vai lançar na perdição. Deus vai julgar e vai condenar os falsos profetas e os seus seguidores. Deus vai condenar os falsos profetas e os seus apoiadores. Você que sabe que os pastores são mercenários e mesmo assim continua frequentando um templo de pedra, dando esse falso dízimo em dinheiro mensal, você não é inocente. Você é conivente com engano. Você é cúmplice do erro, cúmplice do engano. Deus vai condenar você junto com os falsos profetas. Arrependa-te enquanto é tempo. Se arrependa, porque esses caras ultrapassam até os feitos dos malignos. Eles andam fazendo coisa, né? Eles andam fazendo coisa horrendas na terra. Eles andam praticando coisas espantosas na terra. Eles dominam o povo através dos falsos profetas, mas é isso que o povo gosta. O povo não gosta de ouvir verdade. O povo gosta de falso profeta. O povo gosta de mentira. O povo gosta de campanha do engano. O povo gosta de fazer voto do engano. O povo gosta de barganhar com o Criador, de barganhar com Deus. Mas Deus é espírito. Deus não barganha com homem. Deus não faz comercialização com homens. Deus não faz comércio com homem. Tudo que Deus me deu e te dá é por graça e em graça e pela graça dele, pelo favor imerecido dele. Amém, meus irmãos? Deus continue abençoando a todos. Irmão Fabiano Santana, sempre servo, e até a próxima live, em nome do Cristo ressuscitado. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal, sempre eu estou fazendo aqui live, né, pelo Facebook, pelo YouTube. Se inscreva no meu canal. Eu tenho aí 3 canais no YouTube. Tem um que está assim, Pastor Fabiano Santana. Ou seja, tem 2 canais que está assim, Pastor Fabiano Santana. Vá lá, se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações. Viu? Divulgue essa mensagem, compartilhe essa mensagem para as pessoas, para que as pessoas ouçam essas verdades e sejam libertas, né? E sejam libertos do sistema religioso e se desperte para a glória do Cristo ressuscitado. Então, Deus continue abençoando a todos. Até a próxima live. Um forte abraço. E eu quero aqui rapidamente contar um testemunho para os irmãos, né? Contar o que Deus fez, o que o Cristo ressuscitado fez. A minha esposa, ela estava sentindo muita dor. Ela estava sentindo muita dor. E quando eu fazia parte do sistema religioso, eu andava pregando dentro dessas casas de engano, dentro dos templos religiosos. E minha esposa com dor. Mesmo assim, eu tinha que ir para os templos religiosos com minha esposa com dor. E eu andava comprando um remédio para minha esposa, gastando dinheiro com remédio, e aquela dor passava. Né, meus irmãos? A dor passava, a coisa e tal, só que minha esposa já vinha sofrendo com isso há muito tempo. E às vezes, eu por estar cego na religião, ou ia para o chamado culto dentro do templo religioso, ou ia para o chamado culto dentro do templo religioso para agradar o homem. E às vezes a minha esposa, com dor em casa, ela falava, filho, eu não quero ir. E eu falava, não, a gente tem que ir, porque o pastor está lá, a gente tem que estar lá no culto, que não sei o quê. E minha esposa me acompanhava mesmo assim com dor. Eu estava cego na religiosidade, eu estava cego na religião. E aí o que aconteceu? Eu andava pregando dentro dos templos religiosos, e aí minha esposa vinha sofrendo há muitos anos com essa enfermidade, sentindo dor. E ela fez os exames. E constou que era um nódulo. No exame deu nódulo. E ela sentia muita dor, meus irmãos, mas muita dor mesmo, sem parar. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas estavam colocando medo em minha esposa, muitas pessoas estavam falando palavra contrária, dizendo que era câncer, que minha esposa estava com enfermidade, que minha esposa estava com câncer. E aí minha esposa começou a ficar triste, começou a ficar abatida. Eu falei para ela assim, olha, em nome de Jesus ressuscitado, você não tem câncer. Diga comigo essas palavras. Diga, em nome de Jesus ressuscitado, eu não tenho câncer. Diga isso. E minha esposa sempre falava isso.
Eu não tenho câncer em nome de Jesus ressuscitado. Eu não tenho câncer em nome de Jesus ressuscitado. Porque quando a gente fala, irmão, a palavra em linha com o evangelho do Cristo ressuscitado lá em cima, assina embaixo, e aí o poder de Deus se manifesta segundo o evangelho do Cristo ressuscitado. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas estavam tentando colocar medo em minha esposa, coisa e tal. E aí minha esposa fez uma cirurgia, muitas pessoas também estavam colocando medo em minha esposa nessa cirurgia. Só que eu cheguei para ela e falei assim, olha, o seguinte é esse. Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o evangelho é poder de Deus. Poder de Deus não é profetizar, não é rodar, não é gritar, não é orar no monte. Poder de Deus é o evangelho quando é pregado com sinceridade e com verdade. E aí eu comecei a falar com o pai, pai, eu prego tua verdade, eu não minto com teu nome, eu prego o evangelho do Cristo ressuscitado. Entra com provisão, entra com providência na vida de minha esposa, cuida dela, papai. E aí o que aconteceu, eu falei para ela assim, poder de Deus o evangelho quando é pregado com verdade. E Paulo também disse em Romanos capítulo 8, versículo 37, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Paulo também disse lá no evangelho de... O apóstolo Paulo também disse no evangelho em Efésios capítulo 3, versículo 20, que o poder de Deus opera em nós. Então, o poder de Deus não opera em templo religioso de pedra onde Deus não habita. O poder de Deus não opera no monte, não opera em sacrifício. O poder de Deus opera dentro de nós. E eu falei para ela assim, não, essa cirurgia, Cristo ressuscitado, já tomou a frente, já deu tudo certo em nome do Cristo ressuscitado. E você não tem câncer em nome do Cristo ressuscitado. Minha esposa fez o exame, graças a Deus, ela não tem câncer, para a glória do Cristo ressuscitado. Amém, meus irmãos? A minha esposa não tem câncer, para a glória de Deus. Outra coisa também, o nódulo que ela tinha foi por conta de uma enfermidade por nome endometriose. Ela teve endometriose, e aí o que aconteceu foi o seguinte, endometriose é uma enfermidade que quando a mulher menstrua, sente muitas dores, né? A mulher fica, tem cólica forte, impede a mulher de engravidar, a mulher sente fortes dores. E tão somente Deus usou a mão da médica, tirou essa massa de dentro da minha esposa, e minha esposa está curada para a glória de Jesus Cristo ressuscitado. Amém, meus irmãos? Cristo ressuscitado, ele cura, porque ele é poderoso, ele é todo poderoso, ele é o dono da igreja, pessoas, ele é o cabeça da igreja. Cristo ressuscitado curou a minha esposa. Amém? Nunca duvide do poder do Cristo ressuscitado, que é o evangelho quando é pregado com verdade e sinceridade. Jesus ressuscitado curou a minha esposa. A minha esposa está curada para a glória de Jesus Cristo ressuscitado. Então, meus irmãos, eu estou aqui em casa com minha esposa, ela está de resguardo esses dias, né, devido à cirurgia. Estou cuidando dela, dando um remédio para ela, fazendo as coisas aqui em casa. E Deus tem nos dado força, né? Cristo ressuscitado tem nos abençoado para a glória de Jesus. Jesus ressuscitado tem nos dado força, tem nos dado sabedoria, graça, e já deu tudo certo em nome de Jesus ressuscitado. Então creia que já deu tudo certo em nossas vidas, em nome de Jesus ressuscitado. Já deu tudo certo na sua vida, em nome de Jesus ressuscitado. Já deu tudo certo na minha vida, em nome de Jesus ressuscitado. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima live, em nome de Jesus ressuscitado. Um abraço.